Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui juntos. Sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, mais de 33 anos de experiência na área, como auditor, profissional de diversas empresas de grande porte, multinacionais, também consultor e professor, auditor também de qualidade em ambiente de segurança. Então, nossa intenção aqui é trazer um estudo sobre a norma regulamentadora 1, que fala do assunto, especificamente GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o PGR. Então, quais são nossos objetivos? O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns. Então, pessoal, o objetivo desta norma é estabelecer disposições gerais, quer dizer, de maneira geral, não é um aprofundamento detalhado, por isso nós vamos ter módulos à parte, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, quer dizer, o SST. Então, pessoal, esse é o objetivo. Então, a gente sabe que a NR1, ela é como se fosse disposições gerais, a norteadora, né, em todas as outras normas. Então, o PGR, ele começa agora em 2022, né, no mês de janeiro, logo no início de janeiro, e ele nos traz uma visão de gestão de segurança, sistematizar a segurança do trabalho. Isso tudo para nós é muito importante como profissional de segurança. Quando comecei na segurança, eu não podia imaginar que chegaríamos a esse nível. Mas, quando eu comecei na segurança do trabalho, só para fazer um parênteses, ali as normas das regulamentadoras que tinham, não era essa quantidade, em torno de 27, se não me engano, na época. Ali, não se tinha assim, uma comunicação entre essas normas. Então, muitas das vezes, coisa ficava um pouco cheio de ponta solta. Isso é ruim. Então, hoje, com a NR1, ela coloca uma harmonização nisso tudo. Então, vamos aqui ao conteúdo que nós estaremos falando. O objetivo, o campo de aplicação, a competência e estrutura, direitos e deveres, gerenciamento de riscos ocupacionais, que envolve inventário, envolve também um plano de ação, da prestação da informação digital, né, dos documentos, vivemos na era da informação, então muita coisa precisa ser digitalizada e tem alguns critérios para isso. A capacitação
não está aqui no escopo desse trabalho, a capacitação e o anexo 2 que fala sobre também ensino à distância sem presencial. Não são temas do nosso assunto, mas é por isso que eu marquei aqui para diferenciá-los. Tratamento diferenciado do microempreendedor individual, MEI, e microempresa, e a empresa de pequeno porte. As disposições finais, o anexo 1, porque é importante a gente estar familiarizado com os termos que a própria norma coloca ali para seguirmos essa linha de raciocínio. Então, vamos lá, introdução. Atualização das normas regulamentadoras que vem acontecendo. Então, desde a extinção do Ministério do Trabalho, que ocorreu em 1 de janeiro de 2019, o Brasil vem passando por várias mudanças nas normas regulamentadoras e nos processos relacionados à segurança do trabalho. Então, teve bastante mudança, né? Isso, muita mudança aí foi para bem melhor, e o caso desse é o da NR1. E, por sua vez, hoje, né, foi 2019, dentro do mesmo mandato, que começou em 2019, estamos em 2021, mas já foi institucionalizado novamente, foi criado novamente o Ministério do Trabalho. Mas, de qualquer forma, as funções dele não foram afetadas por isso, né? Só deixou de ser um ministério, mas tinha lá tudo que o Ministério do Trabalho executava estava dentro de um outro ministério, que era o da Economia. Mas agora tornou novamente até o Ministério do Trabalho. Mas esse não é só um comentário, mas na verdade importante para nós é o que se refere às normas de segurança. Então a gente tem aí a NR1, a NR2 ela foi revogada, temos a NR3, então vale a pena até ressaltar que a NR3 tem lá uma matriz de risco, mas essa matriz não é para fazer gestão ocupacional, é uma matriz voltada para enxergar risco grave iminente, para dar condições de fazer um embargo ou interdição. Ok, pessoal? Mas é importante vocês conhecerem. Mas tem gente que anda confundindo isso. No nosso caso, nós não vamos entrar nesse mérito, porque nós sabemos que essa NR3, ela, do embargo e interdição, ela tem a sua matriz ali voltada para chegar a ter um parâmetro mais assertivo quando decidir entre embargar e interditar. A NR4 é sobre o CERMIT, a 5 é CIPA, a 6 é equipamento de proteção individual, a 7, programa de controle médico ocupacional, essa aqui sofreu também algumas mudanças em função do PGR, nós vamos estar vendo também sair de perto. Edificações, a PPRA em si, hoje já, a partir de janeiro, já não vai ser mais chamada de, a NR9 não é voltada mais para um programa de prevenção de riscos ambientais, vamos estar falando sobre isso. A NR10, serviços de instalações elétricas, a 11, transporte, movimentação e armazenagem, a NR12, máquinas e equipamentos, a NR13, caldeiras e vasos de pressão, 14 fornos, 15, atividade de operações insalubres, a 16 perigosas, a NR17 também teve mudanças importantes relacionadas também ao PGR, a NR18 também teve mudanças relacionadas ao PGR, em relação ao PCMAT, que está no NR18, ele já não vai ser mais PCMAT, vai ser o PGR, nós vamos estar falando sobre isso. A de explosivo também fala um pouco sobre o PGR. A NR20, né, o líquidos inflamáveis e combustíveis. A 21, trabalho a céu aberto. A 22, segurança e saúde ocupacional na mineração. Nós vamos mostrar também a diferença entre o PGR da NR1 e o PGR da NR22. A NR23, proteção contra incêndio. A NR24, a NR25. A 26, 27 não existe mais, que era voltada para o registro do profissional de segurança. 28 também teve atualizações em função do próprio NR1 e outras normas que foram atualizadas. A NR29, trabalho portuário. A NR30, trabalho com aviária. 31, o trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 32 tem uma pequena relação que nós vamos falar sobre o PGR e o PGR da NR32, que é o PGR de Programa de Gerenciamento de Resíduos, né? A NR33, espaço confinado. A 34, o ambiente de construção, né, naval, desmonte, reparos. 35, o trabalho à altura. 36, o trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. E a 37, serviço em plataforma. Então, só que existem outros. A gente sabe que estão buscando criar mais alguma, né, NR, mas
o que está valendo para nós no momento desse treinamento, no momento desse vídeo, é a 37 NEs, sendo que 35 valendo e 2 foram revogadas. Então temos 35 NEs que estão sendo invalidados, né? Valendo. Então, termos e definições do anexo 1. Aqui eu só coloquei o seguinte: como ele está no item 1.1.2, para fim de aplicação das normas regulamentadoras, considera-se os termos e definições constantes do anexo 1. Os termos e definições do anexo 1 vou estar lá no final. Eu coloquei aqui no início para seguir a lógica do que está na norma. Mas ele está lá no anexo 1, esses termos e definições que estaremos falando sobre cada termo daquele que é importante para a gente trabalhar no caso de fazer uma identificação de perigos, analisar e avaliar risco. Então, é um item importante que nos ajuda. Então, agora, campo de aplicação. Então, o campo de aplicação dessa norma, ela obriga, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. Então, pega todo mundo que trabalha na área urbana, na área rural. Então, é o campo de aplicação dela. Tem ainda no item 1.2.1.1, as NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos, da organização direta e indireta, bem como órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT. Então, todos eles precisam atender esses requisitos da norma. Nos termos previstos da lei, aplica-se o disposto nas NR e outras relações jurídicas. São códigos das leis estaduais, leis municipais, códigos de obras, códigos sanitários, outros tipos de normas, como normas da ABNT, uma vez que a norma de segurança vem a remeter, então é preciso aplicar isso aí. O item 1.2.2. A observância das NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições, foi o que eu acabei de estar falando anteriormente, incluindo nisso os acordos coletivos de trabalho, que são os dissídios das categorias, através dos sindicatos, das negociações sindicais. Então, só voltando um pouquinho, então eu tinha sempre, como passei em diversas empresas grandes, eu sempre procurava ver o acordo coletivo e colocava ele, quando ele tratava especificamente do assunto, vamos dar um exemplo, CIPA, por exemplo. Montava o treinamento, mas eu colocava também a informação que foi tratada, né, que passou a estar no acordo coletivo. Ok, pessoal? Então é importante isso, dando um exemplo de CIPA, mas uma série de outros itens podem estar contidos também relacionados à segurança e à saúde do trabalhador, específicas daquele grupo da empresa, daquele segmento de empresa. Então, competências e estrutura. Pessoal, então, a competência e estrutura está no item 1.3, ele fala da competência da Secretaria do Trabalho. Então, a Secretaria do Trabalho que faz inspeções ali, verifica, então, essa competência e estrutura. Então, ali está levando a responsabilidade que se tem o governo frente a fiscalizar. Deveres e direitos. Aí vamos aqui, ó. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, cabe ao empregador. Isso é algo importante a citar até no nosso plano, né, que a gente vai mostrar para vocês exemplo de, muito embora o gerenciamento de risco ocupacional não é um documento, mas eu criei ali como fosse um documento gestor, né, norteando, sintetizando algumas informações. E tem o programa, né, que é o PGR. Então, no PGR, é importante também estar colocando direitos e deveres, que está dentro do escopo ali, dentro da estrutura da NR1. Então, elaborar um manual de pessoal, exemplo, um código de conduta, posto em valor jurídico. Okay? Então, isso aqui é um dado importante. O código de conduta, né, e o código de ética também é importante, que tem itens que faz alguma interseção com assuntos ligados à segurança. Vou dar um exemplo aqui prático. Teve uma empresa que eu prestei serviço, que eu trabalhei lá como empregado, e eu precisava fazer uma reunião de segurança junto com um prestador de serviço, que havia um gestor que contratou, um gestor também da empresa, empregado como eu. Só que eu era de uma área, ele que era o gestor daquela empresa que ele estava contratando. Então, na reunião, ele falou para mim que teve um imprevisto que não daria para participar. Eu falei para ele, então melhor te remarcar a reunião, ou então você mandar uma outra pessoa te representando, porque
No manual de pessoal do Código de Ética, ele exige que em reuniões que houver com um prestador de serviço, obrigatoriamente o gestor tem que estar presente. Não, o gestor não sou eu, o gestor é você. Eu só estou aqui fazendo a reunião de segurança para nivelar, né, as questões relacionadas à segurança com esse prestador de serviço que está chegando agora, para ele saber como a gente trata a questão da segurança do trabalho e gerando uma ata, mas você tem que estar presente. Então, o manual é importante para isso. Ok até aí, pessoal? Então, B, informar os trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Então, uma vez construído já o PGR, essa informação vai precisar estar disponível para os trabalhadores, para estar ciente disso tudo. E nós vamos mostrar alguns meios de divulgar esse tipo de riscos ocupacionais. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os tais riscos. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos e os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Então, hoje, está de maneira objetiva que o trabalhador precisa ter essa informação. Então, esses resultados das avaliações ambientais, vai ser identificado o perigo, analisado o risco de cada perigo, e dentro disso, dentro da planilha lá do inventário do risco também, nós vamos ter que ter informações dessas avaliações, os valores que existem dessas avaliações. Então, nós vamos estar tratando isso com mais profundidade no módulo específico de identificação de perigo, análise e avaliação dos riscos. C. Elaborar a ordem de serviço. Também tem um módulo que eu falo de ordem de serviço. O módulo de serviço completo, a ordem de serviço tem valor jurídico. A ordem de serviço diz lá os riscos que o trabalhador está exposto, também de certa forma você está divulgando ali na ordem de serviço, e ele vai assinar um documento dizendo que recebeu a ordem de serviço relacionada à sua atividade, relacionada ao seu cargo, suas funções e os riscos que estão expostos. Tudo bem até aí, pessoal? Então, está se fazendo uma gestão. Então, isso tudo estou explicando a vocês para a gente construir o conhecimento, mas considerando que estaremos falando também objetivamente sobre uma ordem de serviço. Letra D, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Então, tem que se ver essa permissão. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, inclusive a análise das suas causas. Então, a gente vai até falando um pouquinho sobre isso, falar sobre fazer o relatório de acidente de trabalho, a ficha de ficha de acidente de trabalho, que é feita pela CIPA, o relatório de acidente que é feito pelo encarregado, supervisor imediato, considerando que nem todas as empresas têm um técnico de segurança como empregado ali, obedecendo o CERMIT. Às vezes precisa, mas não tem, porque o CERMIT não exige. Tem lugares que não precisa, e a empresa detentora do risco, vamos dizer assim, a empresa principal, ela considera que mesmo não seja o dimensionamento do CERMIT não contemple, por outro lado, ela entende que precisa ter um profissional de segurança. Então, tem empresas assim, principalmente empresas do ramo elétrico, do ramo do petróleo, da mineração, exige profissionais de segurança, mesmo que não seja exigido por força da NR4, que trata do CERMIT. Então, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença. Então, é preciso ter também uma análise. Essa análise, como eu falei, do ficha de acidente para a CIPA, relatório de acidente do supervisor e ficha de investigação e análise de acidente, baseado na norma 14.280 para o profissional de segurança do trabalho. E além disso tudo, temos também o diagrama de Shikawa, ou chamado diagrama de espinha de peixe, para contribuir para a avaliação, para a análise, melhor dizendo, para a análise do acidente e suas causas. Tudo bem até aí? Então vai ser um nível de análise de acidente bem aprofundado. Isso ajuda a ter uma percepção abrangente sobre a ocorrência que teve, do incidente que teve, e com isso se aplicar uma série de medidas de controle para que não haja repetição do mesmo. Letra F. Disponibilizar a inspeção do trabalho, todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então vai ter a hierarquia da prevenção.
Então, nós vamos estar falando também sobre isso, em outro módulo específico, que é da identificação de perigos, análise e avaliação de risco. Eliminação dos fatores de risco. Então, quer dizer, fator de risco também, em algumas normas, é chamado de perigo. Então, eliminação dos fatores de risco. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e adoção de medidas de proteção individual. Detalhe importante, como eu falei, hoje a gente pode usar, se você tiver na construção do documento, usar fatores de risco, que seria o perigo, né? Ou usar perigo. Se for usar fator de risco ou perigo, usar no documento inteiro esse tipo de definição. Ok? Até aí, pessoal? Tudo bem? Vamos estar falando mais sobre isso. Em caso de dúvida, já pode estar mandando as suas dúvidas. Então, cabe ao trabalhador agora cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Como já comentei, estaremos falando sobre a ordem de serviço, e o empregador vai dar uma via para o empregado, ele vai assinar lá um documento comprovando que ele recebeu a ordem de serviço. Submeter-se aos exames médicos previstos na NR. Colaborar com a organização na aplicação das NR. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Aí vem aqui o item que isso aqui já foi mantido, né? Já estava escrito anteriormente, antes de haver atualização. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento disposto nas alíneas do subitem anterior. Então, o que a gente recomenda, pessoal? Eu não vou contar todo o caso, mas já vivi uma situação semelhante a essa. O gestor, vou tentar resumir bastante para que você só tenha uma ideia. Teve um caso de um trabalhador que demonstrava alguma conduta inadequada com essa questão relacionada a usar equipamento de segurança, tinha algumas resistências, e o chefe dele, em vez de aplicar sanções previstas na lei, como ato faltoso, ele criou algo por conta dele, botando a pessoa como se fosse assim, na geladeira. E a pessoa, ela chamava, vamos dar um exemplo aqui, a equipe tinha 5 pessoas, chamavam 4, ele ficava de fora. Chamava 4, ele ficava de fora. Então, ele foi pegando ali, documentando tudo aquilo ali, criando documentos, fundamentando, e envolveu uma ação contra a empresa e contra esse profissional, o supervisor, que estava sendo colocado em condições de assédio moral. Então, quer dizer, se ele seguisse o que a norma fala, ele aplicaria as sanções de ato faltoso e recusa injustificada, que tem que haver justificativa, e nesse caso não existia justificativa. Então, pura desobediência é um ato faltoso do trabalhador. Então, com isso, ele criou um passivo desnecessário. Se usasse o procedimento que está aqui na norma, ficaria coberto e não teria nenhum tipo de problema, só se o empregado que seria penalizado pela sua falta injustificada. Ok? Até aí, só para se ter uma ideia. Com isso, mas para isso tem que ter também documentos que sejam elaborados em conjunto com o RH da empresa. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, seu critério, para isso ele precisa ser treinado, muito bem treinado, e envolva o risco grave e iminente. Então, aquela palavra que antes de haver essa atualização das normas, era o direito de recusa, ele foi tirado das normas de segurança, da qual havia essa palavra, essa frase, melhor dizendo, o direito de recusa, passando a ser o risco grave e iminente. Então, o risco grave e iminente, ele é alguma coisa que pode acontecer ali de uma hora para outra, levando a pessoa a ter um acidente. E grave, né? Risco grave, quer dizer, acidente grave, e iminente, algo que pode acontecer a qualquer momento ali ou na hora ali. Para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Então, todos os dois precisam estar muito bem treinados nisso, tem que estar bem divulgado, que deve ser levado em conta, né? Deve dar devida atenção ao risco grave e iminente. Comprovada pelo empregador a situação de risco grave e iminente de risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Tudo bem até aí? Então, isso tem que estar muito bem discutido, explicar muito bem o que é
uma condição dessa, de risco grave iminente. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informação sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se no local de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência, os procedimentos a serem adotados em conformidade com o subitem 1.4.3 e 1.4.3.1. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos, então quer dizer, como se trata de um trabalhador admitido ou quando há uma mudança de função, então isso tudo já tem que ser encaminhado para ter treinamento de segurança, tem que haver sistematização suficiente para que os órgãos se falem. Então está admitindo alguém, ou alguém está tendo a função mudada, receber um treinamento de noções básicas de segurança que contenha essas informações aqui para esse trabalhador novo ou para essa pessoa que está mudando de função. Pode também usar como informações, pode ser transmitida durante os treinamentos e por meio de diálogo de segurança, documento físico ou eletrônico. A pessoa vai receber a ordem de serviço, vai ter um treinamento inicial nesse sentido aí. Tem o DDS, então quer dizer, a pessoa não vai estar desavisada, o trabalhador não vai estar desavisado. Isso precisa estar o quê? Sistematizado. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo. Paramos agora aqui no início, começando o GRO e disposições finais. O GRO vai envolver lá, o PGR está contido no procedimento, no trabalho do gerenciamento de risco ocupacional. Muito embora o GRO não é um documento, o documento é o PGR, mas nós estaremos já agora, no próximo vídeo, tratando do GRO dentro do estudo da NR1, considerando que temos outros módulos para estar atendendo o GRO e o PGR. Ok até aí, pessoal? Caso de dúvidas até o momento, nos encaminhe suas dúvidas que estaremos esclarecendo. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.